ensinando como os gentios, no capítulo 1, eles caíram em pecado, como eles, tendo conhecimento de Deus, não deram glórias como Deus, antes se fizeram mudos nos seus pensamentos. Mas após isso, ele vai ao capítulo 2, e ele diz que mesmo os judeus, tendo recebido toda a revelação de Deus, tendo recebido toda a lei de Deus, eles se fizeram como os gentios, e pecaram contra Deus. E na palavra de Romanos 3, eles se extraviaram, como se o padrão que é Deus, totalmente santo, totalmente perfeito, totalmente santo, fosse colocado como referencial, e toda a humanidade fosse deturpada disso, estivesse fora do seu padrão, estivesse fora da sua vontade. Nós estamos extraviados, nós estamos desviados, saímos da rota que é a justiça de Deus, e a todos como uma nos fizemos abomináveis, nos fizemos pecadores, e no nosso estado não convertido, somos alvo da ira de Deus, a justa e perfeita ira de Deus, ira vindoura que será derramada sobre toda a terra de forma justa. Meus amados, nós ficamos surpresos, porque nunca ouvimos falar de um Deus irado, mas o nosso Deus é um Deus que se ira, é um Deus que odeia, e é por isso que Ele é perfeito. Sendo filosófico por algum momento, você pode pensar: Deus não pode odiar, Ele apenas ama. Quero perguntar alguma coisa a você: você ama bebês? Você ama crianças? Amém? Todos amam? Penso em ser pediatra, gosto muito de crianças. O que você acharia de um estuprador de crianças? O que você acha de aborto? Isso não te soa repugnante? Isso não te soa abominável? O que você diria sobre um Deus que é infinitamente mais justo que você, infinitamente mais santo que você, com todo o seu poder, com toda a sua força? Ele odeia o aborto, Ele odeia o pecado, Ele odeia o pecador, meus amados. E Ele não deixará de fazer justiça, não fará justiça ao juiz de toda a terra. Nosso Deus é fogo consumidor, e aquilo que o homem plantar, isso colherá. Deus executará a justiça. Mas aí você diz, irmão Luiz Antônio, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é amor de fato, mas nós não podemos olhar para apenas um lado da moeda. No mesmo capítulo de João, capítulo 3, ao versículo 36, que nos diz: e aqueles que não creram, sobre eles permanece a ira de Deus. Resumindo, Paulo vai mais profundamente em Efésios. Ele afirma no capítulo 2: nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Não podemos fazer absolutamente nada para agradar a Deus. Não podemos produzir nada do qual nós possamos cobrar de Deus, pois tudo aquilo que a nossa natureza original caída pode fazer é pecar. Mas por que você quer dizer isso? Mas por que você quer falar apenas de pecado, jovem Luiz Antônio? Você deve estar pensando: esse rapaz está querendo ser santarrão. Pelo contrário, sou o menor dos cristãos, o mais pecador. Se Paulo ousou dizer isso, quanto mais eu. Nada. Eu não quero esfregar aqui e vomitar a minha justiça. Pelo contrário, a minha vontade nessa noite é que toda a sua confiança em si mesmo, e que toda a sua esperança de salvação, pautada na sua própria justiça, no seu próprio caráter, seja completamente aniquilada aqui nesta noite, e os seus olhos estejam postos na única
precisamos. Ele é tudo o que nós temos. Ele é o Salvador que a humanidade carece, pois ela está morta nos seus pecados e delitos. Nós estamos mortos, meus amados. Nós estamos completamente destituídos da glória de Deus. Talvez aqui nessa noite, se eu trouxesse uma chave de carro e sacudisse para você uma chave de casa, você não daria a mínima, não é verdade? Mas o que será que um encarcerado, aquele que está declarado com prisão perpétua, ele pensaria ao ouvir uma chave balançando? Pensaria em liberdade. O que pensaria um homem que está quase morrendo de inanição, sem nada para comer, ao ver um simples prato de arroz ou um pão velho? Para nós isso não seria nada, mas para ele seria a salvação, meus amados. Você não pode ver o tamanho e a glória do Evangelho sem ter a consciência de que você é pecador e morto nos seus pecados e delitos. Se não for a noite escura, nós não poderemos ver, meus amados, o brilho das estrelas. Se todo o nosso brilho e toda a nossa glória não se esvair e for completamente abandonada, nós não poderemos ver o sol da justiça brilhando sobre nós. Aleluia. Queridos, você lembra daquela passagem no Evangelho? Nos ensina o seguinte: amou mais porque foi mais perdoado. Aleluia. Você lembra daquela grande dívida? O Senhor perdoou a grande dívida e o pecador não perdoou a pequena. Você lembra daquela situação? Meus amados, nós não compreenderemos o Evangelho de Deus. Nós não nos deliciaremos e nós não nos alegraremos no Espírito de Deus, até compreendermos que nós somos completamente pecadores e que não há esperança nenhuma para nós. Mas o texto não para por aqui. O meu tempo para, mas eu tenho que seguir adiante, pelo menos concluir o que eu quero dizer. Capítulo 20, versículo 23 do capítulo 3 de Romanos nos ensina que nós somos pecadores. Não há esperança nenhuma para nós. E o apóstolo Paulo persiste dizendo: apesar disso, nós somos justificados. E não apenas isso, somos já justificados de forma gratuita, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus amados, apesar de tudo isso, apesar de sermos perdidos, Deus nos declara justos. Ele no tribunal celeste, Ele nos diz: você está perdoado, você está salvo, você está livre. E agora eu quero te desafiar mais uma vez, como eu fiz no início. Eu comecei esse culto dizendo essa palavra, dizendo que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom. E como esse ato dele pode se adequar à sua natureza? Como um ser bom e puro pode dizer a um pecador como eu: você está justo, você está livre? Provérbios capítulo 17, versículo 15 diz que aquele que inocenta o criminoso e aquele que culpa o justo, ambos são abominação para o Senhor. E você deve se pensar agora: o Senhor é abominável diante de si. Como? Não, Senhor. Deus nos declarou justos, nos declarou puros, nos declarou santos, mas isso custou um grande preço. Foi por sua graça, foi de forma redentora, mediante a redenção. E quando o autor grego ele fala em redenção, ele fala de compra no mercado de escravos. Ele comprou o escravo, aquele que era preso pelo pecado, escravo do pecado, foi redimido.
através de Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. E aqui nós encontramos a resposta para essa grande questão, para essa grande indagação. Como Deus pode ser ao mesmo tempo justo e o justificador dos pecadores? Através de uma palavra chamada propiciação. É uma palavra fundamental para a nossa compreensão da palavra de Deus. E ela fala de um sacrifício, fala de um pagamento, através da parte culpada, pela parte culpada, para a satisfação da ira, para aplacamento de uma ira. A ira de Deus, o caráter e a natureza perfeita de Deus, foi satisfeita, foi aplacada, porque ao seu Filho, Ele moeu na cruz, por mim e por ti, meu amado. A Deus agradou moer seu único Filho. E agora você se pergunta, por que Cristo? Por que Ele poderia fazer isso? Por que Ele deveria fazer isso? Não bastava o antigo método do Antigo Testamento? Vamos sacrificar carneiros, touros, bodes, rolas. Hebreus no capítulo 10, versículo 4 nos ensina que o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. Ele nunca pôde remover pecados. A sua única função era de ensinar, era didática. Ele apontava para o sacrifício perfeito, para a plena redenção, para a perfeita salvação, anunciada e cumprida na cruz do Calvário, por mim e por ti, através do amor de Deus. Animais nunca nos curaram, animais nunca nos salvaram, homens nunca nos salvaram. Não, Adão pecou, e um filho de Adão deve pagar pelo preço. Deve pagar pelo preço, pelo pecado cometido. Aí você se pergunta, foi um homem que salvou a humanidade? Foi um homem que salvou todos os pecadores em toda a história da humanidade? Absolutamente não. Não bastava que esse Salvador fosse apenas um homem, por um simples motivo. Jonas, no capítulo 2, versículo 9, nos ensina: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. E em Isaías, no capítulo 42, versículo 8 e capítulo 48, versículo 11, ele nos ensina, em sua palavra, que Deus não divide o seu título de Salvador com absolutamente ninguém. Este homem deveria ser não apenas homem, mas o próprio Deus. Deus se desfez da sua glória, não da sua divindade, e se desfez, e não deixou de ser Deus, mas foi o que Deus nunca havia sido, para pagar o preço que eu e você demandávamos, estando mortos em nossos pecados e delitos, meus amados. Não apenas isso, não apenas isso. Esse homem foi morto. Esse homem, Deus, morreu e sofreu terrivelmente numa cruz. E não foram uma cruz romana, não foram os açoites judeus e o desprezo dos judeus que fez o Cristo pagar o nosso preço. Salmos de número 22, o salmista inspirado pelo Senhor, ele nos diz o seguinte, prefigurando o Messias, parafraseando o Messias, ele diz: Lemá, lemá, lebá semactani. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste?
não foram homens que mataram Jesus. O cálice que Jesus bebeu era um cálice transbordante da ira de Deus. A justiça de Deus deveria ser satisfeita. A santidade de Deus, que nos concede perdão, que nos concede redenção, que nos concede perdão, ela custou um preço. E esse preço foi a vida do seu Filho amado, derramado como libação na cruz do Calvário. E você se pergunta, querido, como o preço de um homem pode pagar os pecados de toda a humanidade, de todo o antigo, de todo o novo, de todos que eu cometi, de todos que eu cometerei? Meus amados, este sacrifício foi perfeito não apenas por ser o sacrifício de sangue de um homem. Esse preço foi perfeito, e é por isso que os primeiros estudiosos da igreja, os pais da igreja, afirmam com tanta ênfase o perfeito sacrifício. O perfeito sacrifício, o completo sacrifício, não apenas por ser sangue de um homem justo e santo, mas pelo seu inestimável valor. Um pai bom, um pai puro, deu o que havia de melhor, deu o seu unigênito filho, o seu único filho. Meus amados, por uma humanidade caída, odiadora de Deus, inimiga de Deus, um ser que era perfeito. E para você ter uma ideia disso, nós vemos lá em capítulo 10, versículo 18 de João, que ele faz uma referência de Isaías. Ele diz que Isaías viu a glória de Deus, e a glória de Deus era o próprio Cristo. Meus amados, esse não era apenas o perfeito sacrifício, porque era o sangue de um inocente e perfeito. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus amados, foi o sacrifício perfeito, porque foi o próprio Deus, aquele a qual Isaías viu, aquele a qual os serafins tapavam os seus olhos, tapavam com asas diante da glória da sua santidade, diante do seu excelso amor. Eles não podiam ver. E Isaías diante dele clamava: ai de mim, pois vou perecendo, pois sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías viu a glória do Cristo. Isaías viu o próprio Deus que morreu por mim e por ti, feito homem, e imolado na cruz do Calvário. Meus amados, nós custamos muito caro. Nós não valemos nada. Nós não somos preciosos. Mas aos olhos de um Deus perfeito, Ele achou amor. Ele achou amor de onde eu não posso conceber. Ele achou amor no que não havia nada. No que não havia nada para oferecer, eu e você. E Ele se entregou a si mesmo. Ele se entregou, Ele entregou o seu melhor. Não apenas isso, um homem não poderia aguentar a ira de Deus, e um homem não poderia dar o que não é seu. Cristo disse: a minha vida dou, e a dou porque é de fato minha. A nossa vida é propriedade de Deus. Nós não podemos dar, nós podemos atentar contra ela, mas nós não podemos oferecer. E nós não somos santos para oferecer, mas aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é justo, ofereceu o que era de fato seu, ofereceu a vida. Aquele que foi e é o doador da vida, deu a vida que é de fato sua, e que é originalmente sua, por aqueles que não são nada. Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos
viver a sua vida. Esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está sentado hoje na destra do Pai, nas alturas, e sobre cada centímetro quadrado da nossa realidade, Ele é Senhor e Rei, e domina sobre tudo e sobre todos. Ele tem todo o poder. Ele não é apenas o Cordeiro imolado, Ele é o terrível Cordeiro diante do qual, no Apocalipse, céus e terra fugirão diante da sua ira. Ele é o Cordeiro glorioso. E esse Deus perfeito, homem, que ressuscitou perfeito, Ele vai à destra do Pai. E lá em Salmos, no capítulo 24, nós temos um versículo lindo. Me acompanhe. Salmos 24, nós temos algo lindo. Num salmo em que os antigos pais da igreja, eles interpretaram como sendo a assunção do Cristo, o retorno do Cristo em glória para o seu anterior estado glorioso e perfeito. E é por isso que em Atos nós vemos Pedro pregando, e ele diz: vocês assassinaram o autor da glória, numa clara referência a este versículo. E ele nos diz o seguinte, o salmista inspirado por Deus, no versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai a portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Esse é o nosso Cristo, entronizado nas alturas. E um dia, amados, completando a minha pregação, Ele retornará com poder e grande glória. E não apenas isso, meus amados, diante do Pai, com suas mãos feridas, com seus punhos feridos pela cruz, destino meu e seu, preço que deveria ser pago, mas não poderia ser, por mim e por você. Ele, como Isaías no capítulo 53, chega diante do Pai, e ele se orgulha do seu trabalho. Ele se acha diante do Pai, orgulhoso da obra de suas mãos. Em outras palavras, meu amado e meu querido, o Cristo que agora é Rei, e reina soberanamente, sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele é Senhor da história, e Senhor de todos os acontecimentos que pautam nossa vida. Ele diante do Pai, mostra a sua obra. Ele mostra o que fez na minha e na sua vida. Aleluia. Ele mostra aquele pecador perdido e miserável, e vê o que nós faríamos pelo seu Espírito. Olha, ele era miserável, ele era perdido e pecador, mas hoje ele é santo, ele é sacerdócio real, ele é povo santo de Deus, ele é raça eleita, ele é concidadão daqueles que habitarão na Nova Jerusalém. Ele é santo para mim. Ele era morto, ele era pecador, mas pelo meu sangue, pelo meu mérito, pela minha obra, ele é santo. Ele é meu amigo, ele é meu filho. E é por isso que Deus não tem vergonha de declarar filho de Deus. E é por isso que Cristo não se envergonha diante do Pai de chamar você e eu pecadores, miseráveis, de irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus não pelo que nós fazemos, mas porque Cristo pagou o preço por nossas vidas, e o seu sangue nos veste como o tecido mais lindo
e mais puro e mais salvo, mais que a neve. E quando Deus, santo e justo, nos vê, Ele não vê mais um pecador, Ele não vê mais um inimigo de Deus, Ele vê o Cristo, Ele vê o seu Filho, Ele vê o sangue do seu Filho espargido sobre ti, e Ele vê você como justo, como santo, como co-participante do seu Espírito. E é dessa forma que o Antigo Testamento se cumpre. Deus é conosco, Deus Emanuel, um Deus que habita no meio do seu povo, um Deus que habita no seu e no meu coração, e um Deus que é conosco. E o seu Espírito é selo para o grande retorno do Senhor Jesus em glória. Esse mesmo Cristo que ressuscitou está à destra do Pai, intercedendo como perfeito sumo sacerdote pelos nossos pecados. Ele promete que retornará para buscar a todos que creram no seu Evangelho, a todos que creram na sua verdade. E Ele ordena, usando as palavras de Paulo no capítulo 17 de Atos, pregando aos atenienses no Areópago, Paulo ordena a todos os homens de todos os tempos, dos menores aos maiores, de toda língua, tribo e nação, que se arrependam e creiam no Evangelho de Cristo, pois Ele deu poder ao varão perfeito Cristo, para um dia julgar esta terra, e um dia retornará, e todo olho verá, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Meus amados, esse dia está próximo. Ergam as suas cabeças, pois a sua redenção está próxima, mais próxima do que nunca. Ponham-se de pé. Eu sei que tomei muito do tempo de vocês, mas falei os termos principais do Evangelho, os pontos principais do Evangelho. Se por acaso há alguém aqui nessa noite que não tem certeza da sua salvação, que teme pelo seu futuro, deseja confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, demonstrar que de fato creu no sacrifício de Deus, eu peço que venha aqui na frente. Primeiro, levante a sua mão, se porventura há alguém. Amém? Todos são na casa de Deus. Glória a Deus. Se essa palavra falou com você, mesmo tendo certeza da sua salvação, eu peço que você se dirija aqui na frente. Vamos orar juntos. Glória a Deus. Enquanto isso, se há algum cântico, aleluia. Meus amados, se essa palavra falou com você, venha aqui à frente. Vamos ao Senhor em oração, de joelhos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te bendizemos. Nós te bendizemos por teu sacrifício. Nós te bendizemos por teu amor, Senhor.